Olá, me chamo Sibeli Aparecida, sou aluna do Instituto Federal de Alagoas, campus Penedo, do terceiro ano do curso técnico em Química do turno vespertino. E hoje, juntamente com a minha equipe, que é composta pela Amanda, pela Crislaine, pela Ivana e pela Nayara, iremos apresentar um trabalho proposto pelo professor Amauri, de Química, e iremos falar sobre os grupos funcionais aldeído e cetona. Iremos falar sobre eles, sobre as cadeias, sobre as características, usabilidade, onde são encontradas e a correlação com as moléculas biológicas. Olá, meu nome é Ivana e eu vou definir o que são os aldeídos. Eles são compostos orgânicos que se caracterizam pela presença do grupo carbonila, ou seja, um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio na extremidade de uma cadeia carbônica. Esse carbono deve ser primário e possui uma ligação com o hidrogênio, o que forma o grupo aldoxila, que pode ser observado nessa foto que mostra sua estrutura química. Sobre sua nomenclatura, deve-se seguir os padrões da IUPAC. Sendo assim, o prefixo é indicativo da quantidade de carbonos na cadeia, seguido do infixo, que identifica a natureza das ligações desses carbonos, ou seja, se a ligação é simples, dupla ou tripla, e por fim o sufixo, que é responsável por identificar o grupo funcional da molécula. No caso dos aldeídos, o sufixo é -al. Para exemplificar, trouxemos uma imagem de butenal, ou but2-enal. Os aldeídos são espécies reativas, polares e inflamáveis. Uma das suas principais características são seus aromas, que são característicos, e eles variam em função do tamanho da sua cadeia carbônica. Os aldeídos que têm uma cadeia curta possuem um cheiro mais irritante. Já, conforme aumenta o número de carbonos na cadeia, os aromas se tornam mais adocicados e agradáveis. Dois exemplos fundamentais que trouxemos foi o exemplo do metanal, que é conhecido por ser o formol, e ele é composto por um carbono, dupla ligação com oxigênio e 2 hidrogênios. E também trouxemos o exemplo da vanilina, que é um aldeído aromático extraído da semente da baunilha. Esse aldeído é o que dá o gosto da baunilha em vários tipos de produtos, como, por exemplo, em bebidas, cosméticos, produtos farmacêuticos e, enfim, pode ser encontrado de diversas formas. E a sua fórmula molecular é C8H8O3. As características dos aldeídos são: grupo funcional harmonila. Ele é definido pela ligação entre um átomo de carbono e um de oxigênio, sendo dupla. O odor característico, a exemplo de formaldeído ou formol. Solubilidade em água e devido à presença do grupo polar é solúvel. Reatividade em oxidação, submete-se a reações de oxidação para formar ácidos carboxílicos. Papel biológico, presentes em biomoléculas para desempenhar papéis essenciais, como a glicose, e aplicações industriais, a exemplo da produção de resinas e plásticos. Usabilidades do aldeído. O formaldeído metanal é um aldeído usado no fluido, no curtimento de peles de animais e no tratamento de pragas e plantas, e na fabricação de resina, plástico e tecido. O metanal também é conhecido como formaldeído. O formol é usado como conservante de cadáveres, desinfetantes, na fabricação de plástico e resina. Onde os aldeídos são encontrados? Bom, o grupo funcional aldeídos sempre está localizado na extremidade da cadeia carbônica. Eles são obtidos a partir da oxidação de álcools primários, desidrogenação ou oxidação catalíticas. Eles podem também ser encontrados na natureza nos estados sólido, líquido e gasoso. Por exemplo, nas flores, nas frutas, nos medicamentos, cosméticos, dentre outros.
As cetonas podem ser definidas como compostos orgânicos que possuem a carbonila em uma extremidade, mas o carbono da carbonila deve ser secundário, ou seja, ele deve fazer ligações com 2 outros carbonos, como é possível observar nessa imagem. A sua nomenclatura segue as regras da IUPAC também, portanto, o prefixo indica a quantidade de carbonos e o infixo a natureza de suas ligações, e o sufixo, no caso das cetonas, é ona. Aqui temos um exemplo, a pentanona, ou a pentantresona. As cetonas são aplicadas industrialmente como solventes, porque são compostos inflamáveis, reativos, e elas possuem as características como densidade e solubilidade, e essas características variam de acordo com o tamanho da sua cadeia carbônica. E 2 representações de cadeias carbônicas que a gente trouxe para melhor representar as cetonas foi justamente trazer a propanona, que é mais conhecida por ser a acetona, o removedor de esmalte de unha, que é dado pela fórmula molecular C3H6O. E outra representação de cetona que trouxemos foi justamente a ziguerone, ou 4-hidroxi-3-metoxifenil 4-butan-2-ona, que é dado pela fórmula molecular C11H14O3, e ela é dada e responsável por dar o sabor do gengibre. Então, a gente pode observar que ela é uma molécula muito complexa, que tem várias estruturas nela, vários elementos, e ela que dá o sabor do gengibre. As características do grupo cetonas são: grupo funcional. Apresenta um grupo funcional harmonila, C-O, no qual o átomo de carbono está ligado a 2 átomos de carbono. A nomenclatura: são nomeados substituindo o sufixo O do hidrocarboneto correspondente pelo sufixo ona. Ponto de ebulição e fusão: tem pontos de ebulição e fusão mais elevados em comparação com hidrocarbonetos de massa molecular semelhantes, devido à interação de dipolo-dipolo da molécula. Solubilidade: são solúveis em solventes orgânicos, mas não em água devido à natureza polar da carbonila. Reatividade: apresentam reatividade em reações de adição e oxidação. Por exemplo, podem ser oxidados a ácidos carboxílicos. Odor: algumas cetonas possuem um odor característico. Usabilidade da acetona. A acetona ela é um solvente para retirar esmalte das unhas, como aditivo para tintas e vernizes, e como reagente em síntese orgânicas. A butanodiona também é conhecida como diacetila. Ela também é usada na produção de aromas artificiais de manteiga, caramelo e chocolate. E as cetonas? Bom, na natureza, elas são encontradas em flores e frutos, contribuindo para o aroma característico de algumas plantas. Além disso, também são encontradas em nossos corpos. As cetonas são produzidas em pequenas quantidades durante o metabolismo de gorduras, formando corpos cetônicos que podem ser encontrados na corrente sanguínea. Além disso, elas também são muito utilizadas na fabricação de alimentos, contribuindo para sabores e aromas, e também desempenham um papel super importante na indústria de perfumes. Qual a relação com as moléculas biológicas? Bom, cetonas e aldeídos são ambos compostos orgânicos que contêm o grupo funcional carbonila. Na biologia, essas moléculas desempenham papéis cruciais. Por exemplo, a glicose, um açúcar fundamental para a produção de energia nas células e possui uma estrutura de aldeído. As cetonas também são importantes, especialmente na formação de corpos cetônicos durante o metabolismo de gorduras, que servem como fonte alternativa de energia. Ambos os grupos funcionais estão envolvidos em processos bioquímicos vitais para a vida. Por os aldeídos e as cetonas possuírem várias semelhanças, principalmente na sua estrutura,
muitas pessoas possuem dificuldades em observar suas diferenças, e é isso que eu vou falar agora, sobre as principais diferenças entre os aldeídos e as cetonas. Bom, os aldeídos e as cetonas, elas compartilham o fato de terem um grupo funcional carbonila, né? A C-O. No entanto, nos aldeídos, a carbonila está sempre localizada na extremidade da cadeia, estando ao átomo de carbono da carbonila unindo pelo menos a um átomo de hidrogênio, como é possível observar na representação do aldeído à direita, onde o C ele está ligado duplamente com o oxigênio e tem um radical R1, que é um átomo, pode ser um átomo de hidrogênio ou uma cadeia carbônica, e do outro lado tem obrigatoriamente um hidrogênio. Já a cetona, ela se caracteriza por possuir o átomo de carbono da carbonila entre outros dois átomos de carbono. É a representação à esquerda de cetona, onde temos o R1 e o R2 ligada ao carbono central, que ele é ligado duplamente com o oxigênio, e esse R1 e esse R2 precisam ser obrigatoriamente cadeias carbônicas para ser uma cetona. Abaixo pode ser observado dois exemplos, um de cetona, onde tem a C-O ligada com os dois radicais de carbono, e um aldeído, que precisa da C-O e o hidrogênio lá na extremidade da cadeia. Bom, essa foi a nossa apresentação, espero que você tenha gostado de saber sobre a cetona e sobre o aldeído, e agradecemos a sua atenção. Muito obrigada.